Vamos então à leitura do sermão desta noite, que será feita com base no dia do Senhor de número 38. Vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se enxergar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentais para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos abrir o Catecismo no Dia do Senhor, de número 38. Dia do Senhor, de número 38. Pergunta 103. O que Deus exige no quarto mandamento? Resposta. Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos, e que eu, especialmente no dia de descanso,
seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nessa vida o descanso eterno. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, Deus bendito, nosso Pai que estás no céu, louvamos a Ti, Senhor, porque mais uma vez poderemos meditar juntos na Tua palavra. Louvamos a Ti por podermos conhecer a Tua doutrina por meio do catecismo que o Senhor nos providenciou, e por meio dele podemos conhecer melhor a Tua palavra. Louvamos a Ti pelos Teus servos que o Senhor usou para nos providenciar a Bíblia completa hoje, fácil de lermos e de acessarmos, e também aqueles que preservaram o catecismo para nos ensinar também a Tua doutrina. Senhor Deus, peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que nos conduza neste culto, que o Senhor permita que todos estejam atentos para a Tua doutrina, com coração humilde, que todos estejam atentos à Tua fiel palavra e que todos sejam edificados por Ti. Senhor Deus, também quanto a mim eu peço, mais uma vez, Senhor, usa-me, apesar das minhas fraquezas, para que eu possa ser usado para comunicar a Tua palavra, para fortalecer o Teu povo, para consolar os que estão cansados e trazer a Tua união aqui, Senhor. Por favor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o sermão que será lido hoje aqui foi escrito pelo Dr. Ruben Brandenhoff, do Seminário Teológico Reformado Canadense em Hamilton. Então, amados irmãos em Jesus Cristo, vamos pensar em um momento sobre de onde que vêm as medidas de tempo que nós temos hoje. Coisas como dia, meses e anos. Pensemos no dia. O dia de 24 horas. O dia de 24 horas é baseado no tempo que a Terra leva para girar em torno do seu próprio eixo. Temos o mês, que é basicamente medido pelo ciclo da Lua. Temos também o nosso ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, vejamos que essas unidades de medida, meses, dias e anos, são derivadas do mundo que o Senhor criou e está ao nosso redor. Mas pensemos no dia da semana. De onde que vêm os 7 dias de semana? Ela vem da palavra de Deus. E é assim, porque Deus o fez assim. Isso é algo que Deus instituiu quando Ele realizou a sua obra em 6 dias e depois cessou no 7º, quando Ele ordenou 6 dias para o trabalho e santificou o 7º. E veja, com nossos relógios, agendas, mantemos um registro cuidadoso de horas, dias e meses. Também celebramos quantos anos nós vivemos. Mas o calendário de Deus, aquele que Ele nos deu nas nossas Escrituras, é o calendário de 7 dias, onde cada semana apresenta 7 dias de trabalho e 1 dia de descanso e adoração. Deus santificou esse dia. E o 4º mandamento nos chama a lembrar desse dia em gratidão ao Senhor, que nos redimiu com a sua graça. De fato, um coração que ama ao Senhor se alegrará por podermos começar cada semana com 1 dia dedicado a Ele. Então, irmãos, eu trago a palavra de hoje com o tema Lembra-se do dia de sábado para o santificar. E vamos ver 2 pontos aqui hoje. O primeiro, o dia do Senhor como dádiva de Deus. E o segundo, o dia do Senhor como nosso deleite.
Vamos ao primeiro ponto: o dia do Senhor como dádiva de Deus. Para aprender a vontade de Deus sobre o dia do sábado, sabemos que precisamos abrir nossas Bíblias em Êxodo ou Deuteronômios e ouvir os 10 mandamentos. Mas, para uma visão mais completa, devemos voltar ainda mais atrás nas Escrituras, até os primeiros capítulos de Gênesis. Pois há um ritmo de sábado que está em vigor desde o início do mundo. Vamos até lá, no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. De muitas maneiras, esses primeiros capítulos de Gênesis estabelecem padrões importantes para o resto da história do mundo e para a nossa conduta como seres humanos. Os teólogos às vezes chamam isso de ordenanças da criação. Por exemplo, aqui Deus investiu a humanidade com uma alta nobreza ao ser formada à sua imagem. Aqui, nestes capítulos, Deus dá à humanidade o mandato de trabalhar, produzir, governar, multiplicar. Aqui, Deus instituiu a aliança vitalícia do casamento entre homem e mulher. E aqui, Deus estabelece o padrão de uma semana de 7 dias, com um dia separado para ele. Vamos ler Gênesis 2, de 2 a 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Veja, estamos tão acostumados a chamar o sábado de dia de descanso, que às vezes imaginamos Deus tirando um dia de folga. Veja, depois de suas grandes obras da criação, depois que ele trabalhou e tudo estava concluído, pensamos em Deus descansando. Ele esteve ocupado por 6 dias, projetando, formando, falando. Então, no 7º dia, ele descansa e recupera o fôlego. Mas o nosso Deus, nós sabemos, ele não precisa de descanso. Não requer tempo de folga ou férias anuais. A força do Senhor, nosso Deus, é infalível. Ele nunca cochila e nem dorme. Ouça o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 5:17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está trabalhando. E Jesus diz essas palavras em resposta à acusação que ele profanou o sábado ao curar um homem paralítico. Mas Jesus não quebrou o 4º mandamento. Jesus trabalhará no sábado. E Deus Pai trabalhará no sábado, porque sempre há trabalho a ser feito. Há um mundo inteiro para sustentar e o seu povo da aliança para proteger. Então, quando o 4º mandamento fala de Deus descansando no 7º dia, é melhor pensar em Deus como parando ou cessando. Porque essa é uma outra maneira pela qual a palavra hebraica para descanso pode ser traduzida. Deus põe de lado a obra da criação, que agora já está concluída, tendo chamado a existência o céu, a terra e tudo que neles há. Ele para e santifica o 7º dia. Santificar significa ser separado para um propósito distinto. Compare isso quando nós reservamos um dia em nossa agenda para uma ocasião especial. Podemos lembrar o dia do nosso casamento, ou então o 20º aniversário de casamento, ou então, se tivermos uma entrevista de emprego muito importante, nós não vamos querer que nada mais interfira nesse dia. Aí, você vai lá no seu calendário, desenha um círculo ao redor daquele dia, para que você possa dedicá-lo inteiramente para esse propósito. O que você fez? Você santificou o dia. Deus faz isso com o dia do sábado, ou o dia do Senhor. Ele desenha um círculo ao redor dele e diz:
Esse dia é reservado para mim. Todo dia de sábado, desde o início dos tempos, esse dia é santificado ou consagrado a Deus. E há algumas verdades importantes que precisamos destacar aqui. Em primeiro lugar, Deus é soberano sobre o tempo. Todos os nossos momentos, dias, semanas e anos pertencem a Deus e são ordenados a Ele, por Ele. Ele dirige os nossos dias. E isso significa, em segundo lugar, que somos responsáveis perante Deus em como nós usamos esse tempo que Ele nos dá. O tempo, como qualquer outra bênção do Senhor, como dinheiro, filhos, habilidade ou força, nos é dado para que administremos com sabedoria. Sempre que recebemos um presente do Senhor, precisamos nos perguntar: como o Senhor, meu Deus, gostaria que eu usasse isso? Agora, apliquemos essa pergunta ao sábado. O dia é um presente do Senhor para nós. Como Ele quer que nós passemos esse dia? Com quais atividades nós devemos nos ocupar? E aqui vemos a bondade do Senhor em cuidar de nós, seu povo. Pois, ao mesmo tempo em que obedientemente fazemos a escolha de descansar, paramos o nosso trabalho e ir ao encontro da igreja e adorá-lo, Deus está ocupado nos abençoando. Deus desenhou um círculo ao redor desse dia, para que nada interferisse nele, para que nada impedisse de ser um presente para nós. E é sobre isso que Jesus fala no Evangelho de Marcos, quando diz: o sábado foi feito para o homem. Ou seja, é um dia destinado ao bem do povo de Deus. Deus o deu para a nossa restauração e refrigério espiritual, e para o nosso relaxamento mental e a nossa renovação física. E o catecismo está certo em chamá-lo simplesmente de o dia de descanso. Deus sabe como são as nossas vidas, nós trabalhamos. E ouvimos da boca do Senhor, todos os domingos nos mandamentos que lemos: 6 dias trabalharás. Sempre que desfrutamos de férias, e à medida que elas se aproximam do fim, muitas vezes há um sentimento de arrependimento, ou até mesmo, às vezes, sentimos um pavor. Logo é hora de voltar ao trabalho. Assim, de repente, é hora de começar mais um ano de estudo. De volta à realidade, dizemos com uma nítida falta de entusiasmo. E essa é a realidade. Em uma semana normal, há muitas coisas que preenchem nossas agendas, nossos cadernos de rotina, desde a manhã da segunda até o final da noite de sábado. 6 dias trabalhamos. Eu tenho certeza que a maioria de nós tem tanto trabalho que seria suficiente para preencher também um 7º dia. Se tivesse um 8º dia, provavelmente muitos de nós conseguiríamos preencher ele inteiro trabalhando. Mas, irmãos, em vez de estarmos descontentes com o nosso trabalho, lembremos-nos de que Deus sempre quis que o seu povo fosse ativo na terra. Isso faz parte do nosso propósito dado por Deus e que glorifica a Deus enquanto vivemos, que é bom construir, criar, estudar, desenvolver e gerenciar. E isso é verdade para todo trabalho honesto, seja no escritório, na cozinha ou no local de estudo. Trabalhar é uma maneira poderosa de honrar a Deus, nosso Senhor, quando fazemos nosso trabalho em sua força e para o seu louvor. Isso não quer dizer que o nosso trabalho seja fácil. Como disse Deus a Adão após a queda no pecado, lá em Gênesis 3, de 17 a 19. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
O trabalho pode trazer muito estresse, frustração e fadiga. Mas Deus é um Pai amoroso, que sabe disso muito bem. Então, Ele santifica um dia para o nosso refrigério. Deus também diz em Êxodo 23:12: você trabalhará 6 dias, mas no 7º dia descansará, para que tu também renove as forças. Depois de trabalhar e de nos preocupar por mais uma semana, nos sentimos fracos. Então, hoje o Senhor nos dá a oportunidade para nossos corpos descansarem, para nossas mentes desfrutarem de um oásis de paz. Hoje, vocês não precisaram trabalhar, ou pensar em negócios, ou se estressar com o que ainda não foi feito. Aquietem-se, descansem em Deus, meus irmãos. Façam uma pausa de tudo o que é necessário e abrace as coisas que verdadeiramente dão vida, que são comunhão com Deus, as riquezas de sua palavra e o evangelho do seu Filho amado. Então, o dia que é dádiva de Deus também se torna o nosso deleite. E aí que nós entramos no segundo ponto desse sermão: o dia do Senhor como nosso deleite. Se o sábado é dádiva de Deus, então como devemos recebê-lo? Mais uma vez, o 4º mandamento nos instrui, pois usa uma palavra que é carregada de significado. Ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nas Escrituras, a palavra lembrar é muito mais do que uma atividade mental, uma rápida recordação de dados. É mais do que, por exemplo, lembrar de colocar o lixo para fora. O lembrar bíblico é reconhecer uma verdade essencial, deixar que ela preencha a sua mente e então molde a sua vida. É algo que você passa a possuir, acreditar e aplicar. Lembre-se do dia de sábado. Fixe-o em sua mente e em seu coração. Fixe isso como importante. Importante para você, importante para Deus. Pois, como muitos dos seus dons, é um que podemos dar como certo. Mas veja, há um perigo quando nós damos as coisas como certo. Podemos agir como se nós tivéssemos direito a isso. Ou então, podemos usar essas coisas de uma forma egoísta. Ou então, podemos deixar de louvar a Deus por meio dessas coisas. E foi o que os israelitas fizeram nos dias de Isaías, como lemos hoje no capítulo 58. Eles estavam usando mal o sábado, lembrando este dia mal, de forma ruim. Não que eles estivessem começando os seus dias, profanando o dia trabalhando ou indo ao mercado, mas para eles, o sábado tinha se transformado num dia vazio, um simples cumprimento de tradição. Era tudo sobre atividade religiosa externa. Todo sábado, eles jejuavam, afligiam a sua alma na esperança de que Deus os abençoasse. Voltemos lá ao capítulo 58 de Isaías. Vejamos no versículo 13. Desculpa, meus irmãos, não é o versículo 13. Versículo 3. Então o povo dizia: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Para os israelitas, o sábado não era mais sobre dar glórias a Deus, ajudar os necessitados ou descansar as suas almas. Em vez disso, eles estavam focados em ganhar pontos com Deus, guardando as regras. Em essência, o povo estava usando o dia para o seu próprio ganho.
E veja como Deus chama isso. Agora sim, no versículo 13. Deus chama isso de fazer o que bem quiser do meu santo dia. Provavelmente também sabemos algo sobre a observância externa do sábado. Temos certas expectativas para o domingo, como estar no culto, sobre o que se vestir, o que evitar de fazer e o que escolher a fazer. Essas coisas podem ter o seu lugar, mas às vezes são apenas sobre conformidades externas. Mas, para nós, o que é? O que é o domingo? É apenas sobre ganhar a aprovação dos outros? Ou pelo menos evitar que sejamos criticados? Temos nós sido assíduos nos cultos apenas para mostrar que somos melhor do que alguém que por algum acaso não conseguiu vir? Temos nos apresentado sem faltas aos cultos, esperando receber algo em troca de Deus? E em nossos corações, meus irmãos, nós mantemos sempre o foco em Deus e em adorá-lo? Veja, existe também uma outra forma de darmos o dia do Senhor como certo, na forma negativa de ser. Vejam esta pergunta que eu lhes faço. O domingo é o dia do meu melhor estado ou é o dia do meu colapso? A forma como se responde a essa pergunta é determinada pelo que fazemos no resto da semana. Nós dissemos agora há pouco que o trabalho é importante. Mas será que nós estamos derramando toda a nossa vida no nosso trabalho? De modo que no domingo mal conseguimos ficar acordados? Entramos em colapso no domingo sem nada para Deus? Ou então, não é o trabalho, é o fim de semana. As atividades de sexta-noite, as atividades que nós temos no sábado. É isso o ponto alto de tudo que a gente faz na semana? Se estamos gastando mal o nosso fim de semana, então o domingo não será nada além de um dia de recuperação. Não será um clímax da nossa semana, será o colapso. Não será adoração ao nosso Deus, mas será cansaço. Então, Isaías exorta o povo de Deus a ver o dia corretamente. No versículo 13, novamente, Isaías diz: se você desviar o seu pé do sábado, isso significa algo como: pare de pisar no meu dia. O sábado é um presente de Deus. É um presente de Deus para vocês, meus irmãos. Mas veja, não transforme um dia de egocentrismo. Ressaltemos o versículo 13 novamente, onde o profeta fala em se desviar de fazer o seu prazer, a sua própria vontade no santo dia. O dia do Senhor é uma dádiva, não para ser tomada como certa, não para ser dedicada a nós mesmos, mas é uma dádiva na qual devemos verdadeiramente nos deleitar na presença de Deus. Este é o ponto alto de Isaías 58. Vejam de novo: se desviares o teu pé do sábado, de fazer o teu prazer no meu santo dia, e chamares o sábado um deleite. Meus irmãos, deleite-se nesse dia, deleite-se nele corretamente. Isso acontece quando nós lembramos o propósito para o qual Deus fez esse dia. É para o descanso, mas também é para a adoração. Ele nos chama à sua presença e diz que se aproxima de nós. Ele se aproxima de nós através das suas escrituras e por seu Espírito. O catecismo diz que neste dia devemos frequentar a igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus. Isso deve ser nossa alegria, meus irmãos.
Depois de mais uma semana agitada, mais uma semana difícil, estressante, até decepcionante, precisamos urgentemente sermos revigorados pela palavra de Deus. Precisamos ouvir novamente suas promessas graciosas, ouvir suas advertências contra o pecado e aprender com a sua sabedoria para a vida. Através da pregação, precisamos ter nossos corações elevados novamente a Cristo, o nosso Salvador, que está sentado à destra de Deus e que nos ama mais do que qualquer outra criatura aqui na terra. Ouça como Isaías descreve a proximidade de Deus quando o seu povo honra o sábado. No versículo 11: O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Como Deus fará essas coisas incríveis? Através do ministério da sua palavra e Espírito e através da mensagem de Cristo. No dia do Senhor, Deus se aproxima para nos guiar, para nos satisfazer e nos fortalecer, para nos renovar como um jardim regado. Mas há mais. No domingo, nos deleitamos não apenas na pregação do Evangelho, mas também valorizamos o uso dos sacramentos. Meus irmãos, o batismo e a ceia. Neles, Deus apresenta os nossos olhos, a nossa boca e a nossa pele, a realidade da sua graça em Cristo Jesus. Nos deleitamos em provar e ver que o Senhor é bom. Nesse dia, também diz o nosso catecismo, devemos invocar publicamente o Senhor. Pense por um momento no profundo privilégio que temos na oração, sendo permitido nos aproximar da glória de Deus no céu. Ele nos permite invocá-lo juntos como congregação. Juntos, podemos apresentar as nossas necessidades, agradecimentos e confissamos a Deus Pai. E Ele se deleita em ouvir e responder-nos. Orar juntos no domingo também demonstra a bela verdade que estamos conectados uns aos outros. Nós não somos uma coleção de pessoas que, por algum acaso, se encontram aqui num determinado horário todo domingo. Não, nós somos um corpo e somos corpo de Cristo. Irmãos, isso é outra coisa para nos deleitar, a nossa comunhão. Temos comunhão uns com os outros por causa de Cristo. E enquanto nos reunimos, oramos juntos, compartilhamos comida e bebida e conversa. Isso é uma alegria. E vejamos também que o dia do Senhor é um tempo para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Apresentar alegremente os nossos dons deve sempre nos lembrar, em primeiro lugar, de onde vieram nossos dons. Vieram de nosso Deus generoso do céu. Estas são as atividades dominicais que sabemos que trazem honra a Deus. Mas, de modo mais geral, o que podemos fazer para lembrar o dia como Ele ordena? Na preparação deste sermão, foram encontradas 4 diretrizes úteis para guardar o dia de sábado. Essas diretrizes são que devemos guardá-lo santo, guardá-lo feliz, guardá-lo honestamente e guardá-lo humildemente. Então, meus irmãos, guardem este dia santo. Saiba que Deus circulou este dia em seu calendário, bloqueou toda a semana para um propósito especial. É seu dom e sua ordem que não deixemos nada interferir no que estamos ocupados a fazer hoje. Portanto, guarde o santo, o único entre os outros 6 dias, dedicando a Deus e a sua palavra e a sua oração. Pois essas são as coisas que verdadeiramente nos revigorarão. Tem sido assim para nós?
O domingo é um dia em que amamos nos encontrar com a igreja? Ou é um dia em que ficamos fazendo força para encaixar a igreja? Nós nos deleitamos no que nos é permitido hoje? Ou ficamos entediados e ressentidos com o que nós temos que fazer? Veja, acabamos de dizer que a frequência à igreja pode se tornar um hábito vazio, e também que os hipócritas podem ser os mais fiéis em ocuparem as cadeiras do prédio da igreja. Mesmo assim, a maneira como vemos a frequência aos cultos é sim um aspecto crítico à nossa vida de fé. Vamos considerar, por exemplo, os nossos filhos. Imaginem como nossos filhos vão entender a nossa baixa frequência aos cultos. Eles nunca vão concluir que a igreja é importante. Nunca vão perceber que deve ser a primeira coisa na nossa vida, se semana após semana nós não colocamos a igreja em primeiro lugar. Guardem, meus irmãos, este dia santo e separado. Mas também, guarde este dia feliz. Você está feliz hoje? E não é apenas porque não teve que trabalhar ou não teve que limpar a casa. Você está feliz hoje porque pode celebrar o incrível dom da redenção de Deus. Ou como vimos de manhã, a maravilhosa graça de Deus. Em Cristo Jesus, você entrou no seu descanso. Você pode descansar das suas más obras. Pode descansar da ansiedade, da culpa e julgamento. E pode guardar o descanso do sábado eterno. Digo, aguardar o descanso do sábado eterno chegar. E mais uma vez, meus irmãos, eu lhes pergunto, vocês têm administrado o tempo de vocês para guardar energia para que vocês possam se alegrar nesse maravilhoso dia? O domingo, meus irmãos, é um dia para nos deleitarmos no Evangelho. Guarde este dia honestamente. Sempre há divergências de opiniões sobre como guardar o dia do Senhor. E veja, o povo do Antigo Testamento agonizava com essas questões. E nós, por muitas vezes, também passamos por isso. Nós ficamos pensando, o que significa trabalhar? O que significa descansar? O que é permitido? O que não é permitido fazer? Mas, meus irmãos, diante de Deus, o que nós precisamos é guardar o dia com a consciência limpa. Seja honesto. Se a atividade que você está empenhando no domingo vai revigorar você para o serviço a Deus. Nesse dia, você está genuinamente buscando se submeter à vontade de Deus? E também lhes digo, guarde o dia humildemente. A humildade cristã consiste em reconhecer o que somos aos olhos de Deus. Ele é Deus e Senhor. E nós? Nós somos apenas pecadores redimidos por meio de Cristo, chamados a adorá-lo com toda a nossa vida. Deixe que essa verdade guie e molde e coroe o seu dia, enquanto você anda humildemente com Deus. Pois, quando temos um dia do Senhor centrado em Deus, também começaremos a ter uma semana centrada em Deus. E também começaremos a ter uma vida mais centrada em Deus. Veja como Isaías faz essa ligação, novamente no versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao santo deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Interessante também que na NVI, palavras vãs nem falando futilidades. Então veja só o que o Senhor nos promete no versículo 14. Então te deleitarás no Senhor.
Esse é o verdadeiro coração deste dia, que podemos nos deleitar em Deus, nosso Salvador. Deixamos de lado nossos trabalhos falhos e pecaminosos e confiamos somente em Cristo para a salvação. Cessamos nossa vã busca por aprovação, status, riqueza e descansamos somente em Cristo, como nossa verdadeira paz. Ouvimos seu evangelho vivificante e respondemos com adoração. Deleitando-nos no sábado, deleitando-nos em Deus, começamos uma nova semana e somos sustentados por sua força e cheios da tua maravilhosa graça. Amém.